Você, exatamente, não pensei em outra coisa, A exatamente. gente é Então, muito parecido. Carol, Não então é? você me desculpa porque eu confundi vocês duas aí, tá? Imagina, Tá Pedro. bom? Nem precisa se Que isso? desculpar. Problema algum. Gente, hoje a nossa facilitadora vai ser a nossa querida Carolzinha, que é também uma das colaboradoras da nossa casa. As questões vão ser da 558 a 566A, né, Carol? Isso mesmo? Isso mesmo. E é No isso, capítulo pessoal. 10. Deixo vocês em muito boas mãos. Ainda bem que alguém me avisou que para começar a gravar, que eu não estava lembrando, né? Pelo menos o estudo. A pressa não pegou, mas o estudo. Obrigada. Quem foi que avisou? Acho que foi. Deixa eu ver aqui. Acho que foi a Não, foi a Andréia, né? Obrigada, Andréia. Tinha me Está esquecido. gravando, né? Bom, hoje a gente vai ficar com o capítulo 10, né, das ocupações e missões dos espíritos. Antes da gente começar, queria dar uma recapitulada numa parte que a gente já estudou, sobre a lei natural. Vocês recordam? Alguém consegue recordar quais são as leis naturais? Já faz muito tempo que a gente estudou. Ninguém? Precisar de uma colinha, então? Vamos lá. Primeiro vamos, então, relembrar, né, o conceito das leis naturais. Primeiro, o que é uma lei, né? A lei a gente entende como um direito que se define, né, como uma regra, uma prescrição que é emanada de uma autoridade soberana. Então, quando a gente fala da lei natural de Deus, a gente está tendo a autoridade soberana, Deus, né, a causa inicial, né, de todas as coisas, que é esse ser, né, que cria, né, e cocria constantemente, e que rege as nossas vidas, né. Mas, diferentemente das leis humanas, vamos continuar aqui pegando da minha colinha, tá? Aí vocês vão acompanhando um pouco da leitura do raciocínio, mas podem me interromper a qualquer momento se tiverem dúvidas. Mas, diferentemente das leis humanas ou mosaicas, que estão sujeitas às alterações e que foram criadas para atender às necessidades dos homens, assim são as leis terrenas, né, dos homens e das mulheres em determinado tempo e espaço, as leis divinas que foram criadas pela autoridade soberana, como dissemos agora, né, do universo, elas são eternas, né? Essa é uma condição, são imutáveis, são justas e naturais, tal como o Criador de tudo. Mas como são divididas essas leis cósmicas ou naturais? Né? Em síntese, a gente entende que elas são divididas em leis físicas, que são estudadas pelas ciências e que são responsáveis pelo regulamento do movimento, da transformação e características e interações entre a matéria bruta e as leis morais, né? Então, aí, elas podem ser divididas em leis físicas e leis morais. As leis morais, elas dizem respeito ao ser em si, em suas relações com o Criador Supremo e com seus semelhantes, e que são exploradas pelas religiões, né, de uma maneira geral, e que são divididas em pelo menos 10 prescrições. E aí é onde a gente vai adentrar em mais profundidade. Essas leis naturais, né, da parte moral, elas são a lei de amor, justiça e caridade, a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei da liberdade, a lei da sociedade, a lei da igualdade, a lei da reprodução, a lei da conservação, a lei da destruição e a lei do progresso. Mas por que a gente está revendo isso? Porque aqui a gente vai lembrar um pouco também dos conceitos da lei do trabalho e da lei do progresso, que está aqui diretamente relacionado com as questões, né, que vão ser abordadas. Indo para a lei do trabalho. Se a gente pegar na questão, avançando um pouquinho na questão 647, 647, quem tiver com o livro dos Espíritos, pode ir lá acompanhar. É essa mesmo? Só confirmar aqui. Não, aqui não está batendo, não.
Bom, mas é a questão de Kardec pergunta. A necessidade do trabalho é lei da natureza? É porque aqui na 647 também é da lei natural, mas é uma outra pergunta. Então, vamos passar aqui para a questão que eu quero mesmo trazer para a gente complemento. A necessidade do trabalho é lei da natureza? E daí que os espíritos respondem. O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e gozos. O trabalho de qualquer espécie, particularmente aquele que faculta o desenvolvimento ético e moral do ser humano, é uma lei cósmica. E aí aqui a gente vem comentar. Jesus teve ocasião de afirmar: meu pai trabalha até hoje e eu próprio trabalho. Após longos períodos de crescimento moral, a sociedade já entendeu, né, que o trabalho não é uma punição imposta pela divindade, mas um recurso, né, e dos mais valiosos para a educação dos sentimentos, e um mecanismo que é eficaz para facilitar o entendimento da vida e a melhor maneira de alcançar a plenitude. Se a gente perceber, quando a gente está em movimento, em atividade, tem essa sensação de se sentir útil, né? De sentir que está produzindo, né? Que está contribuindo, ainda que a gente não tenha um esclarecimento, né? Espiritual sobre a vida, mas a gente sente que está contribuindo de alguma forma com o meio no qual a gente está inserido. Ainda que a gente tente focar só na matéria, né? Seja pelo retorno financeiro, que traz o sustento, né? Para quem é um arrimo de família, né? De forma material, né? Para quem leva esses recursos, né? Ali de sobrevivência básicos mesmo, né? E até aqueles que proporcionam conforto, né? A depender da tarefa que cada um exerce. Vocês concordam comigo? Estão conseguindo acompanhar? Ou vocês acham que não? Trabalhar é só problema, é só cansaço, é só dificuldade? O trabalho edifica o homem, né, Carolina? Isso, Magda. É esse dizer mesmo, né? O trabalho dizer edifica popular. o homem, tanto o homem como a mulher, né? Isso mesmo. Agora, qual é a página que você está, Carolina? Por favor. Pode ficar lá na questão 558, Magda, que eu vou voltar para lá, tá? Ok. É só porque eu estou aqui pegando a minha colinha de comentários, né? Que eu fui aqui escrevendo para poder me ajudar sobre o que a gente vai abordar daqui a pouco. Mas pode ficar lá na questão 558, que é no capítulo 10. Você quer comentar, Pedro? Seu microfone está desligado, Pedro. Não, somente comentar que realmente a lei do trabalho, o trabalho é de grande importância para o homem, né? Tem até aquele ícone da Bíblia que diz que tu tirarás do suor do teu rosto, né? O teu sustento, o teu pão do dia a dia. Mas, em contrapartida, como Deus é justo, bom, né, para todos nós, tem a lei do repouso, né? A lei do repouso é quando você chega a uma certa idade, igual a mim, que já passei do meio-dia, que agora estou aposentado e tal. Então, é necessário que o homem também tenha a sua lei do repouso, que está no livro dos Espíritos também. A lei do repouso faz parte das leis naturais. E concordo totalmente com o que a Carol falou. Bacana. Trabalho é super importante para o homem. Quando eu E falo aí, homem, é histórico, né? Homem e o mulher. homem e a mulher, né? Isso é coisa histórica, né? Hoje nós já podemos ter trabalhos remunerados, né? E aí a gente vai avançar entendendo que esse trabalho que a gente fala não é necessariamente o trabalho que tem um retorno de valor financeiro, né? Quando a gente vê da perspectiva material. O trabalho pode ser qualquer atividade na qual a gente está empenhado, dedicado, né? Com algum objetivo, né? Como E aí diz a gente... Kardec, né? Todo trabalho útil, né? Todo trabalho que seja útil está inserido na lei. Exatamente. Essa lei fala desse trabalho, né? E aí a gente vem para um conceito que Joana de Ângeles também traz sobre o trabalho. Ela fala que o trabalho é uma ocupação em alguma obra ou ministério, exercício material ou intelectual, né, para fazer ou conseguir alguma coisa. Você vê que aqui nada ela fala, né, sobre o ganho. Este conceito ele é bastante amplo, né, e permite perceber justamente isso, que é o mais importante. Que o trabalho ele não se confunde só com o resultado planejado da tarefa,
né? Mas é a tarefa que nós estamos realizando para alcançar um objetivo, ou seja, é o caminhar do trabalho. Não tem muita gente que fala assim, mas eu estou com a minha cabeça vazia, né, e pensando muita besteira, fala, não, vai lavar uma pilha de louça ali, né? Tem gente que brinca com isso, que aí, né, vai passar uma pilha de roupa, né? Tem umas coisas, não, vai capinar o jardim, né? Então, de alguma forma, enquanto a gente está envolvido com a tarefa, né, uma maneira, enfim, espero que ninguém se ofenda, né, com a brincadeira, mas é uma maneira simples, né, da gente perceber que enquanto a gente está executando ali, né, uma tarefa com uma dedicação, e se a gente já está, né, sorvendo os benefícios que ele pode trazer. Bom, bacana. Para a gente não demorar muito, vamos passar ali para Isso é Pode falar. É o pagamento íntimo, né, Carol? É o pagamento íntimo do trabalho, né, que não é remunerado, né? Que não tem fisicamente, não recebe o dinheiro, vai comprar coisa. Mas é um trabalho que te dá satisfação, te dá prazer, te tira de uma depressão, de uma tristeza, coisa parecida, né? É esse trabalho que eu acho que a Joana está falando, né? Esse caminhar no trabalho é que faz a gente de alguma forma, ganhar né? bastante, né? Isso, Pedro. E de alguma forma, como a gente já estudou, isso faz com que a gente esteja entrando em sintonia, né, em harmonia com o todo universal, né, das leis naturais. Por quê? Porque a gente tem na nossa consciência ela imprimida. Então, quando a gente cumpre, seja qual for dessas leis que a gente citou aqui, né, e aqui a gente está focando na do trabalho, vai falar da do progresso, a gente de alguma forma tem essa satisfação imediata, né, interior, como você falou, né, ela é pessoal. Alguém já ouviu falar aqui de bônus horas? Bônus horas, o que que é, né? É como o equivalente ao dinheiro que a gente recebe, né? Quando a gente executa uma tarefa, mas no plano espiritual, não é isso? Bacana. E por que a gente pensa, bom, já que o trabalho não tem que ser pensado, né, nesse retorno, assim, de um valor se acumular, por que a existência do bônus horas? O que vocês acham? Sabe o que eu acho, Carol? Que enquanto a gente ainda, enquanto somos ainda espíritos que não entendem, né, a plenitude do que realmente é a gente trabalhar em prol do outro, ceder, né, é tão ainda inatural para a gente, não é natural que realmente a gente entenda que o nosso trabalho não necessariamente precisa ser remunerado, né? Infelizmente, a gente atrela isso, né? Bom, se eu trabalho, um trabalho físico, eu quero ser remunerado. Se eu trabalho num trabalho espiritual, infelizmente, ainda pela nossa, né, dureza dos nossos corações, a gente ainda espera um retorno positivo daquilo ali, mesmo que inconscientemente. Mas eu penso que espíritos como Jesus, espíritos crísticos, espíritos que entendem a dignidade do trabalho, para eles esse critério é insignificante, né? O bônus horas para ele é uma coisa que eles não contabilizam, porque para eles é tão deles, é tão natural, é tão genuíno, que eles não precisam de moeda de troca. Mas enquanto a gente ainda está endurecido como a gente é, enquanto a gente ainda fica tão preso, né, à materialidade, o bônus horas ainda é como se fosse um afagozinho no nosso coração, né? Tipo assim, estou fazendo um trabalho, entre aspas, não remunerado, mas eu sei que no futuro eu vou ter uma bonificação, o que não é ruim, porque tudo é processo, né, gente? A gente não vai saltar. Então, assim, por enquanto, isso está bom. Daqui a um tempo, isso para a gente vai ser tão insignificante, eu espero, né, que seja para todos nós, que a gente alcance esse conhecimento um dia. Eu tenho certeza que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, mas é um processo e é importante que a gente vivencie ele também, né? Sim, é esse estímulo, né? Carol, é como se Oi, fosse Nilma. um incentivo para a gente continuar trabalhando, né? Tal qual a gente, como a Tamires falou, tal qual a gente recebe, né, um salário pelo nosso trabalho físico, né? Seria como uma espécie de compensação, até para que nos desse força para a gente continuar a trabalhar, para que a gente continuasse nesse caminho, né? Entendendo que seria mais um acalanto, né? Para que a gente, se não desistisse nas horas assim de mais sofreguidão, nas horas aonde que a gente imaginasse que a coisa ia ficar ruim. Então, acho que esse bônus horas ele vem como se fosse uma compensação, né? Pelo que a gente fez, é como se fosse não é bem um prêmio, né? Mas seria uma compensação mesmo, né? Pelo trabalho que você vem efetuando, a forma como você vem efetuando.
Até para dar para a gente aquele incentivo para continuar caminhando, né? Porque o trabalho na seara do Pai, a gente sabe que ele não é fácil. E com muita facilidade a gente desiste dele, né? Tanto a gente aqui em vida como em espírito, né? Então, acredito que seria um incentivo para que a gente, peraí, eu estou aqui, isso aqui vai me ajudar a caminhar, porque vai facilitar a minha caminhada um pouquinho mais para frente, vai me ajudar. Eu acredito mais ou menos que seja nessa linha também. A Sheila colocou uma palavra lá no chat que eu achei incrível, o bônus horas educativo, né? Eu acho que resume bem o que a gente está falando, isso mesmo. Mas uma coisa que eu particularmente acho importante, o bônus hora, é claro, mas a gente tem que ter a consciência, né, de que se a gente vai ganhar um bônus hora, a gente não pode atrelar o nosso trabalho, que a gente sabe que fazem isso, atrelar o nosso trabalho, né, na seara do mestre, a receber bônus hora. Vou fazer bastante isso aqui vai gerar muito dinheiro, muito bônus hora. Eu vou ser recompensado quando eu chegar, né, quando eu desencarnar, estiver na minha vida espiritual. Nós temos que ter essa consciência. Ou então, como a Nilma falou, usar apenas como um conforto, né, alguma coisa, ou até não, né? Até saber que existe, que outras pessoas agem dessa forma, mas que para mim ou para você, seja lá para quem for, não tem esse valor significativo quando chegarmos à pátria espiritual. Entendeu? Não atrelar, não, vou trabalhar bastante esse fim de semana, Verdade, tá vou tudo na fazer hora intenção, extra. né? A intenção Tipo é que assim, vou conta, fazer né? hora extra para ganhar muito bônus horas para quando chegar lá eu estar com a minha poupança completa. Então, o bônus hora deve funcionar, e eu acho que funciona para muitos, como um incentivo, como a Nilma falou. E é importante que a gente pense dessa forma. De repente é um outro tipo de bônus ou coisa parecida, mas não podemos fazer esse tipo. Nós espíritas não podemos pensar dessa forma, que eu vou trabalhar, porque eu gosto de trabalhar na Seara de Jesus, mas eu sei que eu vou ganhar bônus horas, como eu já ouvi isso. Então, cada um pensa do jeito que ele é pertinente, mas eu acho que se quer trabalhar, trabalhe. Se vier bônus horas, ótimo, olha que surpresa, legal, mas trabalhe com consciência, com amor, com coração, na Seara do Mestre. Só um comentário. E aí, complementando E tudo que até o vocês disseram. merecimento está na intenção, né? Isso, Nilma, era isso que eu ia complementar, né? O merecimento. Eu acho que é para poder a gente também ir aprendendo, né? Entrando do educativo que a Sheila trouxe, entendendo o merecimento, né? Como que funciona, né? Essa atividade, né? De fluidez, né? No universo, de que a gente tem que merecer aquilo que a gente angaria, né? E que isso vem pelo que a gente doa. Nada mais é do que um exercício também de caridade e amor, né? Se a gente for perceber, cada uma das ações às quais a gente né, impelido a fazer, elas são mesmo para que a gente entenda essa doação, né? Esse amor. E aí, alguém também falou algo que a gente vai ver logo mais, né? Nas questões que a Fátima Tamires que falou, que é justamente para a gente sair do campo da individualidade e conseguir abranger o coletivo, né? Onde a gente começa a sair só da intenção do nosso progresso pessoal, para a gente conseguir também colaborar com o progresso coletivo. E aí a gente já pode vir aqui. Vamos primeiro para a lei do progresso, que depois a gente vem aqui na primeira questão. Ô, Carol. Pode falar. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem, Edvaldo? Tem tem um texto na Revista Espírita de 1859, no mês de maio, intitulado Cenas da Vida Particular Espírita. Eu não sei se eu já comentei aqui no grupo, mas relata como que é o dia a dia, digamos assim, de um espírito, e ele encontra-se ele encontra um médium, no caso, na casa do médium, e daí começa um diálogo. Ele conheceu o médium na sua última reencarnação, né, e eles começam a dialogar e tudo, e ele falando da dificuldade dele, e chega um ponto que o médium fala para ele, que é amigo dele, né, fala para ele assim: você já tentou fazer o bem? Já pensou em fazer o bem? Aí ele disse assim: não, ainda não parei para pensar nisso.
Mas o que eu posso fazer? Aí ele disse, o médico falou, você pode fazer qualquer coisa, ajudar qualquer pessoa. Né? E ele ficou muito reflexivo em cima dessa ideia de fazer o bem, e ele saiu andar na rua, e surgiu uma oportunidade, e ele foi lá e fez o bem. Mas ele fez porque ele viu a necessidade de fazer o bem em busca da própria felicidade, né? Então, é uma reflexão que a gente traz nesse sentido, que a gente pode fazer o bem tanto aqui como na vida espírita, né? E o relato dele, como era o cotidiano, é bem interessante. Vou citar mais uma vez para quem quiser anotar, que está na Revista Espírita de maio de 1859, Cenas da Vida Particular Espírita. É porque é um pouco mais extenso o texto, mas resumindo é isso, ele foi em busca de fazer o bem. E é interessante a cena que ele encontrou de um cotidiano de uma pessoa e como que ele buscou fazer o bem, é bem interessante. O microfone está desligado, Carol. Obrigada. Inclusive, eu separei um trechinho aqui do filme Nosso Lar, e que está, acho que, muito, muito próximo aí dessa história que você trouxe também, Divaldo. A gente vai ver mais para o final, que é para exemplificar mesmo, né, essas questões que a gente está abordando, né, o que a gente está estudando agora. Bom, e aí a gente avançando para a lei do progresso. Acho que a gente já deu aqui, né, Gente, eu estava falando como se vocês já tivessem estudado as leis naturais, mas se eu não me engano, ela ainda vai vir. Eu acho que ela está um pouco mais para frente. Ela vai vir. Ela vai para a questão 700, mais ou menos. É por aí. Isso, depois que eu vi 600, aqui. Ela é mais para frente, me desculpem. É. Bom, mas então, já Eu dando um muito spoiler, ainda. já fazendo uma prévia, né, para vocês. Aí quando chegar lá na aula, vocês, opa, eu já vi isso daí. Mas vamos lá. É a lei do progresso. Vou pegar um trechinho mais curto do que eu tinha separado aqui para falar da lei do progresso. Bom, a lei do progresso também, né, é uma dessas leis, uma das 10 leis morais, né, dentro das leis naturais, como a gente falou. E, segundo Allan Kardec, há duas espécies de progresso que se prestam mútuo apoio e que, todavia, eles estão marchando lado a lado, não estão marchando lado a lado, né, digo, numa ascendente, né, igualitária, que é o progresso intelectual e o progresso moral. Por quê? Muitas vezes a gente pode, sim, progredir intelectualmente, ser detentor de muitos títulos, ter feito várias escolas de estudo, né, de graduação, de pós-graduação, de mestrado, doutorado, enfim, né, em diversos campos que a gente tem de conhecimento, mas não necessariamente a gente ter progredido moralmente. Assim como tem pessoas que têm um progresso, uma elevação, né, espiritual, como a gente chama, moral, ético, né, de visão e percepção sobre a vida, incrível, sem ser letrada, e que dão verdadeiras aulas, né, num pequeno diálogo, né, aulas profundas que tocam a alma. Então, não necessariamente elas estão caminhando juntas, mas elas estão, né, ali, elas se apoiam mutuamente, né. A gente já ouviu muitas vezes falar, né, sobre a gente estar num período de transição planetária, né, onde a humanidade já evoluiu até um ponto, né, intelectual científico, que agora ela precisa também elevar moralmente, para que se faça um uso responsável daquilo que ela já tem, né, ali de propriedade, né, de interação com a matéria, né, científica. Por quê? Se a gente não tiver aqui moralmente entendendo, né, o propósito assim, desses recursos que a gente já tem, a gente tende a usar eles para se autodestruir, né? Do egoísmo, né? Motivados pelo orgulho, pelas nossas vaidades. Então, acho que tudo isso também são assuntos aí que já pairam na cabeça de vocês, ou não? Estão conseguindo acompanhar? Então, eu vou seguir em frente. Bom, e continuando, né, essa é uma lei inerente, né, de todo espírito, que é a lei do progresso, e que está em constante vigor, né, não podendo um espírito retroceder.
Ou seja, a gente caminha numa escala evolutiva contínua, vertical, né? A gente pode estagnar, a gente pode parar nesse processo, mas nunca retroceder, né? Isso é até um conforto, né, para a gente. Muitas vezes a gente pensa, meu Deus, será que eu estou fazendo o suficiente? Nossa, mas eu estou errando, né? E às vezes entra num martírio, num flagelo, mas você pode não estar evoluindo, retrocedendo, não. Mas a gente que sabe, né, que pela lei do trabalho, a gente deve, né, constantemente estar ali agindo de maneira ativa, né, a manter esse progresso constante. Mas vamos lá. O estado de natureza, ela seria como uma infância do espírito, né? Nós somos criados simples e ignorantes, e no qual a gente só é comandado pelos nossos instintos, né? Quando a gente é criado ali, só como uma centelha, né? Como se fosse uma centelhazinha. E ali são alimentadas necessidades básicas para a sobrevivência, como de um animal, né? E daí, enfim, mas isso daqui vocês vão ver mais para frente. Mas só para entender que a gente é criado simples e ignorante, e de simples e ignorante a gente vai adquirindo, né, os saberes, sejam eles intelectuais ou morais, como a gente falou, que vai levando a gente nesse caminho dessa escala evolutiva vertical, né, ascendente, até a plenitude. Bom, dito isso, então, agora vamos lá para as questões que vai ficar mais fácil de entender. Questão 558, Magda. Achou aí? Achei. Ótimo, então vamos. No meu livro está escrito assim. Kardec pergunta: além do aperfeiçoamento pessoal, tem os espíritos mais alguma atribuição especial? Mais algumas atribuições especiais? Daí que os espíritos respondem: eles concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus de quem são ministros. A vida espiritual é uma ocupação contínua, mas que nada tem de doloroso como acontece na Terra, pois não existe fadiga corporal nem a angústia das necessidades. Na pergunta, Kardec fala, né? Além do aperfeiçoamento pessoal, ou seja, além do trabalho que a gente tem que fazer de melhoramento pessoal, ele quer saber, os espíritos também têm alguma outra atribuição, alguma outra ocupação especial? Ou seja, ele trabalha, né, além do que seja para ele mesmo, como a gente disse, para a coletividade, né, em outras palavras, seria isso. E aí os espíritos realmente vêm a confirmar. Eles concorrem para a harmonia do universo, né, executando essa vontade de Deus de quem são ministros. O que é ser um ministro de Deus? Vamos lá, primeiro para a questão 11. Quem tiver com o Livro dos Espíritos, agora está certo. Não me enganei, não. Na questão 11, dos atributos da divindade, Kardec pergunta: o homem poderá vir a compreender o mistério da divindade? E eles respondem: quando seu espírito não mais estiver turvado pela matéria e tenha conseguido o aperfeiçoamento que lhe possibilite aproximar-se de Deus, então vê-lo-á e o compreenderá. Vocês acham que isso está próximo da execução da vontade de Deus? Aquele espírito que já pode vê-lo, que já pode compreendê-lo de uma maneira total? E aí tem um complemento dessa resposta, né? A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. É onde nós estamos, né? Que a gente ainda tenta definir Deus e não sabe muito bem como fazê-lo. Na infância da humanidade, o homem confunde-o muitas vezes com a criatura, atribuindo as imperfeições. Mas, à medida que se lhe desenvolve o senso moral, o seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas, fazendo uma ideia mais justa e mais consentânea com a razão, embora sempre incompleta. E na questão 244, também vou ler porque complementa essa.
Kardec pergunta: os espíritos veem Deus? E ele fala: só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os espíritos inferiores sentem-o e o adivinham. Quando um espírito inferior diz que Deus o proíbe ou permite alguma coisa, como sabe que a ordem vem de Deus? Ele não vê, mas pressente a sua soberania. E quando algo não deve ser feito ou dito, tem como uma espécie de intuição, uma advertência invisível que induz à inibição dessa concretização. Vós mesmos tendes pressentimentos semelhantes a avisos secretos para fazer ou não fazer isto ou aquilo. Ocorre o mesmo conosco, mas num grau superior, pois, como compreendes, sendo a essência dos espíritos mais sutil do que a vossa, percebem melhor as advertências divinas. E aí, Kardec continua a perguntar: essa ordem é dada diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? É preciso haver merecimento para se estabelecer uma comunicação direta com Deus. Por isso, as suas ordens são transmitidas através dos espíritos mais elevados em perfeição e instrução. Aqui a gente já consegue ter uma ideia do que é ser um ministro de Deus, né? Um ministro de Deus é um espírito que está no mais grau, né, de elevação moral. Como no livro, acho que é Caminho da Vida, se eu não me engano. Não, Caminho da Luz. Caminho da Vida. A Caminho da Luz. Tem um trechinho que fala da composição da comunidade dos espíritos puros. Rita, só um instantezinho, tá? Já vou finalizar aqui, aí você fala. Existe uma comunidade de espíritos puros, ou seja, são esses espíritos da mais alta escala evolutiva. Eles que dão a harmonia do universo, ou seja, eles têm um entendimento maior de Deus. Eles conseguem entender qual que é a vontade de Deus para executá-la. Ou seja, eles estão trabalhando para a manutenção das leis naturais de Deus. Pode perguntar, Rita, e depois a gente continua. Seu microfone está fechado, Rita. Desculpa, gente. Quando a gente fala em Deus, eu particularmente, quando penso em Deus, eu penso em todas as coisas que existem, né? E penso numa divindade que não está ao meu alcance de poder enxergar, a não ser de sentir, né? Mas quando ele fala aqui que os espíritos veem Deus, dá a ideia de que é possível que isso seja, dizer assim, que seja visto, não da forma como a gente pensa, quer dizer, como eu penso assim, como a gente vê na natureza, né, nas coisas que existem, no ser humano, né? E eu fiquei com isso na cabeça, falei, não, então é possível, já que os espíritos superiores, né, quando chegam a esse patamar, eles têm essa condição de realmente ver Deus, conforme a gente vê do nosso lado material, a questão de ver de verdade, será? Eu também estou aqui, como você, na condição do espírito inferior ainda, que só sente Deus, como os espíritos falaram. Como você disse, a gente olha para a natureza, né? A gente consegue ver Deus, a gente escuta, né, um direcionamento, assim, íntimo, né? Ou sente um direcionamento íntimo, né? E percebe que aquilo pode ser, né, uma condução de Deus, né, uma vontade de Deus em nós para que a gente faça. Mas eu também não sei, será possível ver Deus, né? Aqui ele fala, só os espíritos superiores o veem. Ele falou que eles veem, mas como será isso, né? Só os espíritos superiores o veem e o compreendem. A gente só sente e adivinha. Vai que é possível, né? Pois é, isso que eu fiquei pensando. Mas interessante mesmo. Bacana. Bom, e assim sendo, né, eles se tornam esses espíritos ministros que executam essa vontade de Deus. Isso é confortador, isso é consolador, não é? Pensar que tem tantos espíritos, né, em condições tão mais elevadas, nas diversas moradas do Pai, né, ali pelo universo, como diz Jesus, né, as diversas possibilidades de habitação no universo, trabalhando para que nós, que também trabalhamos, é claro, né, possamos manter toda a harmonia de Deus assim, né, em ordem.
Bom, para mim é, né? Mas vamos lá. Esses espíritos puros, eles já abandonaram totalmente a própria individualidade, né? Eles trabalham para a coletividade aqui, reforçando. Embora eles tenham a individualidade, eles entendem, né, a razão de se doar. Ou seja, eles não cuidam apenas da própria evolução, né, que era o que Kardec queria saber. Eles também laboram para o bem comum, né? E Jesus também disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, pegue sua cruz e me segue, né? Então, nada mais é do que realmente a confirmação. Acho que essa seria mesmo a condição no qual a gente deve alcançar. Imagino que seja esse amor mais pleno, né? Esse amor mais verdadeiro e puro, que é o que a gente também recebe de mais alto, né? Que um dia também estaremos capacitados. Já amamos, é claro, né? Mas ainda dentro, né, das nossas possibilidades. Bom, e aí continuando. Pergunta 559. Pode ser considerado de alguma utilidade para o universo o desempenho dos espíritos inferiores e imperfeitos? Ou seja, nós que ainda estamos aqui em condições mais inferior e imperfeita, né? A gente tem alguma utilidade para o universo? E aí os espíritos respondem: todos têm deveres a cumprir. Não é verdade que o pedreiro mais humilde contribui para a construção de um edifício? Do mesmo modo que o arquiteto? Ali a gente pode ir na questão 540, que complementa um pouquinho. Questão 540 pergunta: os espíritos que atuam nos fenômenos da natureza fazem-no com conhecimento de causa, em virtude do seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo e irrefletido? E aqui ele diz: alguns sim, outros não. Façamos uma comparação. Imagina essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais do último grau que realizam essas coisas, promovendo as suas necessidades e sem se darem conta de que são também instrumentos de Deus. Da mesma forma, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto se preparam para a vida e antes de terem plena consciência dos seus atos e do seu livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos dos quais são agentes inconscientes, ou seja, nem sempre precisamos estar conscientes do que fazemos, né, na realização do trabalho, para que ele seja útil, né, e que esteja ali sendo proveitoso a Deus, né, e a todos. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando as suas inteligências estiverem mais desenvolvidas, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. E, por fim, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo se encaixa e tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, a qual o vosso espírito limitado não pode ainda alcançar. Por isso que a gente estava vendo um pouco da lei do progresso também, né? Ou seja, ainda que na condição de simples ignorantes, né, animalizados ainda, ali no início do nosso estágio, né, da criação, nós estamos sim, né, a serviço de Deus. Nós podemos sim, já junto com a lei do trabalho, estar, né, trabalhando e sendo útil. E aí, continuando. Tem os espíritos atribuições especiais individualizadas? Todos nós, eles respondem, todos nós teremos de viver em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todas as partes do universo. Mas, como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Com efeito, uns cumprem hoje o seu destino neste mundo, tal como outros cumprirão ou já cumpriram em outra época na terra, na água, no ar e etc. Ou seja, nós iremos passar por todas as condições dos saberes, por todas as áreas dos saberes. Já pensaram quanta coisa deve ser ou quão longa ainda é a nossa caminhada?
Mas isso não é se pensar que estamos longe de alcançar aquilo que almejamos, mas de que a gente pode ter a paz de que dentro da eternidade a gente não tem tempo, né? Eclesiastes disse, há tempo para tudo. Ou melhor, a gente não tem prazo, né? A gente tem tempo e há tempo para tudo. Então nós devemos se manter, né, no empenho naquilo que a gente é capaz de fazer nesse momento. Ô, Carol, e antes da gente estar aqui nesse momento, a gente já passou por várias e várias encarnações, né? Sim, já passamos por muitas encarnações. E cada uma delas tem um proveito. Porque se a gente tem que passar por todas as áreas, né, Magda, vamos pensar. A gente tem que passar por todas as áreas dos saberes, né? Sejam eles intelectuais e morais, não tem como haver um desperdício numa existência. Seja ela aqui na encarnação, né, no corpo físico, seja ela só em espírito, né, na erraticidade. Vamos lá, então, avançar. Na questão 561. Alguém quer ler? Quem tiver aí com o livro. Vai lá. 561. As funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas são permanentes para cada um deles ou são atribuições exclusivas de certas classes? Aí os espíritos respondem. Todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, enquanto outros só a adquirem com muito esforço. Dá-se o mesmo com os homens. Ninguém chega ao supremo grau de habilidade numa arte qualquer, sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários na prática das partes mais ínfimas dessa arte. É isso. Eu estava lembrando aqui a respeito das passagens que a gente tem que fazer por cada planeta, né? Eu estava lembrando do livro aqui, do Carta de uma Morta, né, da Maria de João de Deus, quando ela fala, né, do planeta Marte, ela fala de Júpiter. Então, a gente sabe que as encarnações são feitas em vários planetas, né, que a partir daí que a gente vai ter condições de dizer assim, a questão da evolução de cada um, né? Cada um passa pelo seu processo evolutivo, aí vai de planeta em planeta, e de acordo com as condições, no que tiver que aprender, aí nós temos o nosso pouso merecido, penso eu, na minha ignorância. Muito bom, Rita, obrigada. É isso mesmo. Acredita que eu não sabia desse livro? Eu pegando, assim, né, consultando material para estudar essa aula, é que me falaram desse livro, assim, eu criei uma curiosidade de ler, aí você vem e traz ele Carol, de novo a como sua exemplo. voz está picotando muito, Carol. A sua voz está muito picotada. Ficou picotado? Melhorou? Difícil Eu de acho que é entender. assim, Pedro, que a gente não está escutando muito bem, não. Então deve ser o meu, né? Não tá. Eu estou escutando picotadinho, vocês estão escutando? Eu também estou escutando o Pedro picotado. Então é o dele ou é o meu? Ai, meu Deus. Eu também é o dele, a sua está tá. perfeita. Então acho que é o meu. Olha aí, Aí tá vendo? melhorou, Agora que Pedro. melhorou a Mas sua. já, Pedro. Melhorou? Eu não fiz nada, só escutei. Não funcionou, não sei o que foi, não. Em pensamento é isso. Bom, Resolveu o problema. Vamos lá, alguém quer ler a 562? Eu leio, Carol. Oba, vamos. Os espíritos de ordem mais elevada não têm nada mais a adquirir, estão num repouso absoluto ou têm também ocupações. Aí responde os espíritos, que quereis que eles fizessem durante a eternidade,
A ociosidade eterna seria um suplício eterno. Qual a natureza de suas ocupações? Aí eles vêm respondendo: receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las em todo o universo e velar pela sua execução. Isso aí é o trabalho, né, vamos dizer assim, dos espíritos superiores, né, que já alcançaram um grau que Deus dá para ele de ministro das suas ordens. Porque Deus, a gente sabe que ele é onipotente, mas eu classifico assim, como o nosso presidente aqui, ele tenta, ele faz a parte dele, mas ele tem os ministros, né? Então, eu classifico mais ou menos assim. Sim, é isso mesmo. Eu também entendi dessa forma, Mari. Perfeito. Ele fala, né? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. No meu está respondido assim, né? Ou seja, não é porque eles chegaram num estágio de não, assim, né, de não precisar mais trabalhar para o progresso pessoal, né, que eles vão estagnar. Porque não existe a condição egoísta, né? Acho que é esse entendimento mesmo do amor, da caridade verdadeira, que faz com que eles queiram, né, sejam motivados a estarem se doando e trabalhando, né? E aí, na primeira questão, também eles falam, não é penoso, não existe a fadiga como tem aqui na Terra, né? Que a gente, às vezes, vem de uma jornada de trabalho, assim, e se sente, nossa Senhora, cansei, agora eu preciso descansar. E que é também merecido, né? Como o Pedro trouxe, o repouso, né? O reabastecimento, ele é necessário, né? Não deixa de ser necessário. A gente ainda precisa dele. Carol, e prova, assim, para as pessoas que são acostumadas a trabalhar, que mesmo quando se aposentam, ele procura alguma atividade para estar fazendo alguma coisa pelo próximo, né? Eu vejo muitas pessoas idosas, tanto homem como mulher, trabalhando em prol do próximo, procura alguma assistência social para estar ajudando, né? Voluntariamente. Eu vejo isso muito no hospital de base, e são pessoas que já são aposentadas, são várias idosas, né, que a gente vai chamar assim de idosas, mas eu chamo de jovens ainda, porque ela tem muitas energias e muita experiência para dar para nós. Mais que muitos outros jovens, né? Eu digo até muito mais do que eu em muitas situações. Eu já conheci alguns trabalhos voluntários lá no hospital de base, são muito legais, né? Elas fazem coisas bem bacanas mesmo. Tem um bazar ali, né, que elas também movimentam para ter recursos, né, que direcionam para outras áreas. É muito legal. Então, assim, oportunidade não falta, né? Mas, Carol, vamos e venhamos. Esses jovens de hoje, eles foram criados no todinho, pelo amor de Deus. Qualquer coisa, esses jovens estão cansados, estão doentes, eu não posso. A internet está ensinando, eles não podem. Isso aí são moças e rapazes criados no todinho. Eles não foram criados no cuscuz, não, na mandioca, não, gente, pelo amor de Deus. Tem que mudar a dieta desses meninos, né? Tem que mudar. Eles não comeram mocotó, não. Aquele mocotó que os boi era criado no campo, não era criado na química de hoje, não, pelo amor de Deus. Eu, com 61 anos, eu não me troco por essas mocinhas de 15, 16, não. É umas meninas doentes, coitada. Misericórdia, desculpe aí. Não, imagina. Mas realmente a gente observa, né, que a saúde mental tem sido menosprezada, né? O cuidado com essa saúde mental, que eu acho que é o que vai mesmo dar essa condição, inclusive física, né? Esse vigor, né? Esse ânimo que é preciso ali para o dia a dia mesmo, ela tem sido negligenciada. E o mais estranho é que a gente tem tanta informação, né? De como faz bem, né? De como a gente tem que sim procurar os meios que estão aí disponíveis para a gente procurar uma vida mais saudável, né? Mas a gente sabe que ao momento certo, né? No tempo para tudo, vai ter alguns despertares ainda que precisam. A Andréia levantou a mão, Andréia? Pode falar.
Ai, boa tarde a todos. Não, é só comentar sobre o que eles iam fazer, né, os espíritos puros, né? Aqui na minha casa, sempre quando vem alguém trabalhar, é uma pessoa evangélica. Aí eu sou curiosa, aí perguntei para minha secretária, né? O que acontece quando a gente morrer? Aí ela falou: meu pastor disse que a gente vai ficar debaixo de uma árvore, bebendo água do rio e comendo fruto uma vez por mês. Aí eu falei para ela: mas você não vai fazer, a gente não vai fazer mais nada? Aí ela falou: não, é só isso. Eu falei: ah, desculpa, mas eu não vou para o seu paraíso nem morta, eu vou morrer de tédio. Desculpa, mas eu não quero ir, não. Eu fiquei imaginando, gente, ficar deitada debaixo da árvore, né? Aí ela olhou para mim e deve ter parado para pensar, mas não discutir, porque, claro que eu não vou discutir, nem vou dizer nada, né? Mas era só isso que eu ia comentar, que algumas religiões acham que é isso mesmo, você não vai fazer mais nada, né? Uhum. E eu falei: não, no seu paraíso, desculpa, mas não vou lá para lá, não. Não, muito bom, André, você trazer isso mesmo, porque alguns instrutores, facilitadores, chegam a dizer que o propósito da pergunta do Kardec, aqui nesse capítulo, é justamente para desmistificar algumas crenças que tinham, né, anteriormente das religiões do céu contemplativo, né, ou então que você só né, depois da vida, né, terrena, você só vai dormir e descansar, ou que você só vai viver, né, de contemplação, regozijo, né, e um inferno onde você só vai sofrer. Pode falar, Rita. Essa questão, dessa visão, né, do paraíso, a ignorância, ela é tão prejudicial, porque eu vi um fato assim, muito marcante de uma reunião mediúnica que veio na verdade, eu estava num local, estava no hospital, e esse espírito se aproximou de mim, só que eu não sabia que estava relacionado com a reunião mediúnica do dia, né? E quando chegou lá, era uma pessoa, porque a gente estava reunidas lá, mulheres conversando, tinha uma pessoa, eu sou espírita, a outra era da Sanchonoia, a gente estava conversando, tinha 2 mulheres católicas e 2 evangélicas. A conversa, né, que rolava ali, né? Cada um com sua crença e tudo. E a outra estava falando sobre a questão do paraíso eterno, né? Então, quando foi na hora da reunião, esse espírito se manifestou. Então, fizeram como é que fala? Meio dele acordar, porque ele falou assim que o pastor dele falou que quando ele morresse, ele iria para o paraíso, e no paraíso ele só ia dormir. E ele realmente desencarnou com esse pensamento e ficou dormindo. Então, quando começou a doutrinação, começou a conversar com ele, sabe, esse diálogo com ele, explicando que não era assim, ele ficou extremamente revoltado e queria se vingar do pastor. Aí você vê só a responsabilidade da gente quando se passa uma informação, principalmente quando você está levando massas. Então, você leva massa de pessoas a pensar dessa forma, olha quão prejudicial. Isso foi uma coisa que ficou marcada para mim, sabe? Porque para mim foi uma coisa tão marcante. Falei, gente, como é que pode, né? Uma pessoa se deixar levar dessa forma, e assim como ele, quantos existem? E essa senhora mesmo que a nossa irmã Andréa aí comentou. Né? Então, como elas, existem muitos, né? Então, pessoas que precisam ser esclarecidas mesmo. Né? Mesmo que elas não acreditem, mas comentar, né? Porque uma hora vai chegar um momento que ela vai parar para refletir. Né? Isso é uma coisa assim, muito, muito séria, gente, é sério mesmo. Né? É só isso, gente. Rita, eu queria complementar com você. Eu já ouvi muito isso, que quando os evangélicos morrer, eles vão dormir a vida eterna e esperar Jesus vir para fazer. Você vai para ali, você vai para aqui. Aí, enquanto isso, fica todo mundo dormindo. Pois é, isso é uma ilusão, né? Se a gente for pensar, parece muito incoerente, né? Assim, sem, né, respeitando, enfim, as crenças, ou que levaram, né, as crenças nessa disseminação dessas verdades. Mas, se a gente racionalizar, né, que é a proposta, né, da fé raciocinada, se a gente botar na razão, é incoerente, né? Muito incoerente. É incoerente pensando, né, na necessidade, né, do trabalho. As palavras de Jesus, a gente não precisa nem
avançar tanto já, né, para a revelação do livro dos Espíritos? Voltando em Jesus mesmo, né, que Jesus falava, eu trabalho e o meu pai trabalha, né, até hoje meu pai trabalha, né, e eu trabalho, né, por que haveríamos então de entrar num repouso, né, permanente? E aí vem, né, a questão 563. Alguém quer ler? As ocupações dos espíritos são incessantes? A resposta. Incessantes, sim, se entendermos que o seu pensamento está sempre ativo, posto que vivem pelo pensamento. Mas não devemos equiparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Sua própria atividade já é um gozo pela consciência que tem de ser úteis. A gente está falando, né? A consciência de ser útil, né? Já pensou a pessoa ter consciência de inútil? Aí não dá, né? Interessante. Pode ler a que tem a 563A, né? Ah, tá. Isto é concebível com relação aos espíritos bons. Acontecerá, entretanto, a mesma coisa com os espíritos inferiores? Aí os espíritos respondem. Os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais ao trabalho braçal e ao ignorante os trabalhos do homem intelectual? Claro que não, né? E lembrando que aqui ele não está falando de espíritos inferiores, falando dos espíritos só daqueles que estão no umbral, não, sabe? Só daqueles que estão nas Inclusive, nós estamos condições. inclusos. E somos nós também, né? Os inferiores que eles falam nessa escala evolutiva daqueles que ainda não têm, né, conhecimento suficiente para poder manipular, por exemplo, as chuvas, né? A gente, acho que vocês devem lembrar que foi visto, né, um pouquinho aqui anterior, umas questões anteriores, né, dos espíritos que manipulam os fenômenos naturais, né? Os fenômenos da natureza. Não sei se chegaram a ver isso, mas se não viram, vão ver, né? Sobre os elementais, né? Que eles Isso. atendem aos comandos de Deus. Isso. Aí a gente pode não estar, né, em todo esse saber, mas algum tipo de conhecimento a gente tem, né? Então, alguma coisa a gente pode fazer. E aí é bem bacana, eu acho que ainda vai dar tempo a gente passar o trechinho aqui do filme Nosso Lar. Todos já assistiram, né? Quem não assistiu, assista o filme todo, que é muito bom. Mas aí a gente relembra, né? Algumas partes que vão encaixar muito bem com tudo isso que a gente está falando aqui. Bom, 564. Há também entre os espíritos a ociosidade, ou seja, aqueles que não se ocupam de nada que seja útil? Sim, apesar de ser um estado temporário e condicionado ao desenvolvimento da sua inteligência, tal como entre os homens, aos que vivem apenas para si mesmo. Contudo, essa ociosidade, ela começa a pesar-lhes na consciência, ou seja, em algum momento essa ociosidade vai causar, né, um incômodo, um desconforto, um constrangimento. E mais cedo ou mais tarde, o desejo de avançar fará com que ele desperte a necessidade da atividade, ficando feliz em poder tornar-se úteis. Falamos dos espíritos que alcançaram a consciência de si mesmo e do seu livre-arbítrio, pois na sua origem são como crianças que acabam de nascer, agindo mais por instinto do que por vontade determinada. Então, nem sempre a ociosidade, né, é fruto só de uma escolha, né, consciente. Às vezes pode ser mesmo da falta do despertar, né, do entendimento, né, ao qual ele veio, ou melhor, do qual ele foi criado, né, não só do qual ele veio, porque não precisa estar necessariamente encarnado, né, isso acontece também no plano espiritual, né, só no corpo espiritual mais sutil. Na 565. Os espíritos prestam a devida atenção e interesse às nossas obras de arte? Eles se interessam por tudo o que possa contribuir para a elevação e o progresso espiritual. Confesso que eu fiquei um pouco na dúvida sobre que arte, né, Kardec estava se referindo aqui. Se eram as obras de arte, a arte mesmo, né? Ou se ele fala de arte como uma determinada
uma determinada área de conhecimento, né, como pareceu ser numa outra questão mais anterior. Mas seja qual for, ele diz que o interesse dos espíritos, né, permanece, ele existe, né? Ele generaliza, né? É, Ele generaliza. verdade, né? Eu acho que deve ser isso mesmo. Ou seja, porque ele se interessa em tudo que possa contribuir com a elevação e com o progresso espiritual. Então, se ele fala aqui das artes como músicas, né, como pinturas, por exemplo, né, como danças, a gente sabe que muitas vezes elas causam, né, essas sensações, né, mais sublimes, a gente fica leve, já percebeu que nunca ouviu uma música que ficou leve, sabe? Aí vi uma pintura, assim, que fez entrar numa imaginação, numa criatividade, né, que levou a gente longe dos pensamentos ali mais perniciosos de problema, que às vezes a gente está ali ocupado, né, pensando, ai meu Deus, o que eu vou fazer para fazer meus filhos pararem de brigar, ou pagar as contas do mês, a gente está tão cheio que aí você vê uma arte, né, e aquilo te leva num lugar mais distante, né, te descarrega de alguma forma, daquele texto, pensamento que vai clarear suas ideias, às vezes para você conseguir achar uma solução que você não estava achando antes, né? Você estava muito cheio ali da emoção. Então, pode ser né, nessa visão também, né? Eu estou puxando para esse lado. Talvez seja isso. Eu acredito que seja assim, Carol, porque se a gente parar para pensar assim, imagina, né? Você vê Mozart, vê tantos outros aí, pintores e tudo mais. Eles desenvolvem de maneira intelectual uma potencialidade tão grande que ela não pode ser rasgada depois, né? Porque não faria sentido a gente ter essa capacidade de desenvolver vários tipos de arte, seja a dramaturgia, né, a pintura, a música, a dança, enfim, qualquer uma delas, para depois simplesmente a gente botar elas de lado como se elas não fossem importantes para o desenvolvimento do espírito, né? Então, realmente, eu acho que é bem nesse sentido mesmo. Entendi. E muitas delas são, inclusive, inspiradas, né, por planos mais superiores. Sim. Nada é perdido, né? É uma forma de trabalho também, né? Você desenvolver isso aí é uma forma de trabalho. Pode falar, Rita. Não, falando em arte, aí eu estou lembrando aqui das coisas pequenas, né, que a gente não lembra, a gente só lembra, assim, de grandes coisas, mas essas pessoas que trabalham, às vezes, numa pintura de um pano de prato, tem tanta mensagem bonita, num trabalho de crochê, num trabalho de tricô, sabe assim, as pessoas estão inspiradas para fazer tanta coisa que a gente vê assim, fala, puxa, é tudo tão mimoso, tão bem feitinho, né, e às vezes até pouco valorizado, porque é algo que leva tempo para a pessoa, né, a pessoa põe a sua criatividade ali, e às vezes nem a pessoa trabalha com renda, né? Então são coisas assim que a gente geralmente a gente não pensa, né, mas eu penso assim, desde pequenininho, porque é a questão de evolução, né? A questão acho assim, da contemplação também é questão de evolução. Né? Tem gente que contempla até certas coisas, né? Até conseguir contemplar o que seja o de mais belo, né? Eu vejo dessa forma. Né? Joana, ela fala muito, né, da criatividade, né? Como que ela realmente trabalha a alma, né, e cura, né? Ela cura ali muitos dos nossos complexos, né? Muitos ali das nossas experiências que estão muito carregadas de emoções, até de vidas passadas, né? Falando de uma maneira bem simples, né? Aqui, para um entendimento geral. Porque tem Então, coisas você falando me remeteu a isso, né? Me remeteu a isso mesmo. Desde as artes mais, né? Assim, mais elaboradas, àquelas que são, né? Das mais simples, que não deixa de ter também ali, né? Uma necessidade de um conhecimento, né? Bem específico. Eu mesmo já tentei fazer crochê, tentei fazer tricô, eu aprendi, mas não tive paciência, entendeu? Não evoluí nesse negócio. Eu também não. Aí eu admiro muito quem faz, sabe? Quem consegue fazer amigurumi. Bonito. Nossa, quem faz amigurumi, gente, que é como se fosse, um pontinho assim menor, não sei se vocês já viram, que faz uns bichinhos, sabe? Faz uns bonequinhos, assim, todo de crochêzinho. Aquilo ali é lindo demais, mas requer também uma atenção, uma concentração, porque se você erra um ponto, você tem que desfazer tudo para poder depois voltar e fazer de novo. Você imagina, não é? Já fiquei encantada com as pessoas que fazem aquelas coisas para bebezinho, aquela coisa pequenininha, que tem que ter muita paciência para fazer. Né? A gente vê também os indígenas, né? A criatividade, que eles são rústicos, mas a criatividade que eles têm para fazer aquela coisa com palhas, né? Você vê o material que eles têm,
é rústico, mas é uma coisa muito bem elaborada, assim, né? Você vê a criatividade, ela vem desde lá, né? Então, assim, às vezes a gente para apreciar certas coisas, mas tem certas coisas que a gente não tem interesse. Mas por quê? Porque a evolução não chegou. Né? Tem pessoas que não suportam música clássica. Tem pessoas que reclamam quando estão tocando uma música clássica, não gostam de ouvir. Né? Assim como hoje, a gente às vezes já se incomoda com barulho. Né? Tem coisas que a gente, nosso ouvido já não está mais tão afim. Né? Então, assim, você vê que a evolução, de acordo com a evolução da gente, a gente começa a perder, a gente perde interesse por certas coisas e adquire novos interesses. Né? É quando a gente vê assim, quanto que é amplo essa questão da Eu arte. já Né? fiz, Rita e Carol, eu já fiz várias coisas de crochê, várias mesmo. Olha aí. Já fiz, como é que se diz, aqueles chale, eu já fiz saia, já fiz até coisinha de bebê pro meu terceiro filho, eu fiz aqueles coisinhas que antigamente fazia para os perfumezinhos, a saboneteira. Eu fiz essas coisas aí. Bonitinho demais. A Nilma levantou a mão, Nilma, você quer falar? A criatividade vai mais para a escrita, não tem essas habilidades, ainda não. Só isso. Ah, tá bom. Bom, então vamos avançar para a última pergunta e a gente tem aí um finalzinho para poder ver o filme. Um espírito que teve uma especialidade na Terra, um pintor ou um arquiteto, por exemplo, interessa-se de preferência pelos trabalhos que foram de sua predileção durante a vida? Ou seja, eu sendo professora nessa vida, quer dizer que quando eu desencarnar, então eu vou ter preferência em querer também dar aula quando desencarnar? Vamos ver aqui. Tudo se confunde num objetivo superior. Se for bom, interessa-se por tudo que lhe seja permitido ocupar-se para ajudar as almas a subir até Deus. Esqueceis, aliás, que aquele que cultivou uma arte em determinada existência pode ter desenvolvido outra em existência anterior, porquanto é necessário que saiba tudo para atingir a perfeição. Assim, segundo o grau evolutivo de cada um, pode acontecer que nenhuma constitua uma especialidade. É o que eu entendo ao dizer que tudo se confunde num objetivo geral. Notai ainda o seguinte: o que é sublime neste mundo ainda atrasado não passa de infantilidade comparado ao que há em mundos mais avançados. Como quereis que os espíritos que habitam esse mundo, onde existem artes desconhecidas para vós, admirem o que, para eles, não é mais do que um trabalho inicial de um estudante? Como já dissemos, eles interessam-se por tudo que possa contribuir para o vosso progresso. Concebendo isso para os espíritos adiantados, e aqueles mais vulgares que não se elevaram ainda acima das terrenas? Para esses é diferente, é mais limitado o ponto de vista sob o qual observam as coisas, admirando-no o que vós mesmos admirais. Então aí a gente entende como tudo é relativo, né? Primeiro é que ele traz para a gente que, como eu dei o exemplo, mas então eu fui professora nessa encarnação, mas uma outra encarnação eu fui enfermeira, então eu tenho um outro conhecimento adquirido em espírito, né? E quando desencarnar, pode ser que eu use, né, de um conhecimento ou de outro, mas pode ser que eu queira me aprimorar em outra área, sabendo que eu vou ter que transitar, né, por todo o conhecimento aí que é disponível, né, a nós adquirir. Contanto que ele seja útil a Deus, né? Contanto que ele contribua, né, na obra geral de Deus. E aí ele também fala, né, que muitas coisas que aqui para a gente é sublime, em mundos superiores é como a gente estivesse executando uma ação de criança, né? Para a criança, quando começa ali, a descobrir o mundo, né? Quando ela começa a andar, por exemplo, né? Aquilo para ela é a maior realização, né? Ela está ali caminhando cada passinho, sentindo, né? Fenomenal. E para a gente fala, oh, meu Deus, olha lá, ó, andando todo estrambelhado, o menino, né? E a gente já está correndo pela rua. Então, é mais ou menos nessa comparação simples, né? Que ele fala, mas não deixa de ser, né? Também admirável de alguma forma, né? Então, é isso, gente.
Agora eu vou tentar fazer a transmissão. Agora aqui é o seguinte. Eu entrei por 2 usuários. Tem esse aqui que vocês me veem, que é o do celular. Aí eu tô com o computador aqui, por isso que eu fico assim, ó, virando. Né? Não é que eu não tô querendo olhar para vocês, não. Eu vou tentar fazer a transmissão. Foi, né? Tá indo. Apareceu já. Oba. Eu já deixei aqui num ponto. Agora tem que ver se a gente vai conseguir ouvir. Aí eu vou desligar o som aqui do celular para abrir do outro, tá? Não estamos ouvindo, não, Carol. E nem ouvindo você agora, que você desligou o seu áudio. Carol, você tem que desligar, pelo menos aqui funciona comigo assim, eu desligo do computador e utilizo só o som do celular. Aí você consegue transmitir. Será que agora vai? Vou tentar aqui. Eu vou dizer tudo uma vez só. Combinado? Ok. Esse aqui em frente é o Ministério da Elevação. Nosso lar foi construído no século XVI. Tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Ali temos a União Divina, que trata dos assuntos das esferas superiores, junto com o Palácio da Governadoria. Esses são os prédios do esclarecimento e comunicação, que cuidam de pesquisas e mensagens para os familiares da Terra, entre outros assuntos. Você está no Ministério da Regeneração, que fica ao lado do Pavilhão da Reencarnação. Devo confessar, não gosto muito. Por quê? Um dia você vai saber. A praça principal abriga em cada uma das 6 pontas da estrela um ministério. Existem 72 ministros na cidade, André. Assim como o sopro de Deus. Ele aqui, né, interromper e fazer um comentário. Quando ele fala, é um sopro de Deus, né? Os ministros, né? 72 ministros como um sopro de Deus, né? Vem essa confirmação daquilo que a gente já estava estudando, né? Quem são os ministros de Deus e o que eles fazem, né? O sopro de Deus nada mais é do que a vontade de Deus. Né? Então, os ministros são a execução dessa vontade. E é bem legal quando vai sendo descrito toda a organização, né, de uma colônia espiritual, uma cidade espiritual, né, como o nosso lar, vendo tanto, né, de unidades de trabalho, os quais os espíritos podem ser locados, né? Eu vou avançar mais um pouquinho agora. Lá você vai encontrar o que procura. Com licença, posso ter um particular?
Perdão pelo nosso irmão. Depois dele, certamente lhe prestarei o auxílio necessário. Mas o assunto é rápido. Deles também. Desculpa. Licença. André Luiz. O atendimento é aos pares. Obrigada, ministro. Muito obrigada. Ajudamos primeiro. O que eu posso fazer pela senhora? Ministro Genésio, preciso ver meus filhos na terra. Pobrecinhos, eles estão sofrendo muito com a minha partida. Apesar dos laços de família não se romperem, separação temporária da morte, trata-se de um pedido justo. Quantos bônus hora a senhora apresenta para merecer o pedido? Trabalho assim? Nenhum. Há quanto tempo a senhora está na colônia? 6 doloridos anos. E durante todo esse tempo não encontrou nada que despertasse seu interesse? Eu nunca precisei trabalhar. A senhora sabe que o nosso lar oferece desde fábricas de alimentos a serviços de visitas a amigos em recuperação. Um pouco cansativo, concorda? Todo merecimento se conquista através do trabalho. Assim me disseram. Avalie seus atos, irmã. E veja como estão impregnados por orgulho e egoísmo. São as grandes chagas da humanidade. Toda forma de servir é uma bênção. Senhor, com licença, então eu posso voltar a atuar como médico? Depende de você. Mas talvez o médico terreno não seja o mesmo médico espiritual. O que eu posso fazer? É saber que a vontade, a persistência e o merecimento andam de mãos dadas. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Vamos procurar um trabalho, minha irmã? Eu acho muito curioso, né? Como é que o André Luiz vai ouvindo atentamente. Nessa etapa, ele ainda estava se adaptando, né? À vida espiritual no nosso lar. Então, ele ainda estava descobrindo um dos ensinos, né? E ele vai olhando atentamente com estranhamento, né? E vai servindo para ele as lições que vai sendo dadas a essa senhora, né? Que ela vai falando, né? Ah, mas esse trabalho é cansativo, né? Ah, mas esse outro é dificultoso. Mas ela está querendo ter, né, um benefício. Mas esse benefício só vai vir com um merecimento. Né? E aí, carinhosamente, amorosamente, né, ela é convidada a trabalhar, né? Assim como o próprio André Luiz, que ainda tem, né, a ideia de que ele poderia estar atuando como médico. E aí é esclarecido para ele como é diferente essa medicina do plano espiritual e do plano terreno. Carol, rapidinho. Vocês já pararam para se perguntar, uma coisa que me chamou a atenção, por que é aos pares? Vocês já se perguntaram por que o ministro conversa aos pares? Muito bom mesmo, né? Eu fiquei observando isso quando eu assisti, eu não tinha percebido da primeira vez, né? Porque a lição já cabe, né? Assim, Você sabe, eu estou fazendo um estudo, eu já comentei com vocês, né? Que é o do Mildinho, que é online também, né? No YouTube. E aí é um pessoal lá de Uberaba, né? O Aloysio de Uberaba.
E aí, ele comenta uma coisa muito interessante, que a gente faz estudo bíblico, né, lá. Então, ele fala sobre todas as passagens da Bíblia, gente, sem exceção, todas as passagens da Bíblia, a menção dos apóstolos, o que Jesus fala é sempre em dupla, sempre. Isso não é uma coisa à toa, sabe? A gente acha, assim, por exemplo, quando ele vai contar o nome dos discípulos, que tem os nomes, né? Pedro, ele vai falando, Tiago, tal, é sempre em dupla que eles falam, Pedro e Tiago, aí ele fala, os dois discípulos, né? Fulano e fulano, sempre em dupla. E Jesus mesmo disse, né, que onde estará dois ou mais ali eu estarei. E é muito interessante a gente parar para pensar sobre isso. Claro que é um estudo muito mais aprofundado, né? Mas, de maneira geral, o que o Aloysio diz? Que a necessidade que a gente tem de convivência social é que transforma o nosso espírito. Então, engana-se a gente achando que a gente vai resolver os nossos problemas de maneira sozinho, né? Nós com nós mesmos, assim. No mínimo que a gente precisa é andar em dupla. Porque além da gente aprender com o exemplo do outro, a gente começa a entender o que significa dividir os nossos problemas com o outro. Que isso é muito mais complexo do que simplesmente do que uma simples convivência, né? É muito doloroso para a gente, assim, às vezes, nos mostrar como nós verdadeiramente somos para um outro. E aí, assim, o estudo é maravilhoso e ele aprofunda muito sobre isso, né? Depois eu vou ver se eu consigo trazer algumas coisinhas para vocês. Mas você vê que até no próprio livro, no filme, né, do nosso lado, deixa claro da necessidade da dupla, né? Nossa, muito interessante, Tamires, muito bom mesmo. Obrigada pela contribuição. Bom, aí vai André Luiz na saga dele, né? Para poder querer começar a trabalhar. Almas terrenos. Mas o que teria acontecido se ela já morreu, então por que... Ah, o senhor estava pesquisando? Não, eu estou tentando aprender e ajudar também. Ajudar? Claro, eu preciso trabalhar. E com qual motivo? Eu quero visitar a minha família na Terra, preciso ter méritos para isso. Quer ter méritos? Não é assim que as coisas funcionam aqui? Quer mesmo? Quero ter méritos. Então vem. Nosso irmão precisa de limpeza, o senhor pode começar por aqui. Mas você trabalha para enfermeiros. O senhor quer ou não quer? Mas eu posso ser aproveitado em tantas outras coisas, eu estudei tanto na vida. O que sabe sobre a medicina espiritual, meu amigo? Eu não sei nada, mas eu quero aprender. Que aqui existem tantas novas leis ou novas formas de aplicar velhas leis. Não. As leis são as mesmas, só que aplicadas individualmente. Ali o André Luiz, ele começa a passar mal, né, que ele vai entrando ali numa perturbação, né, da dificuldade de entendimento. Isso que momentos antes ele tentou fazer um exame médico, né, naquela moça que estava deitada e acabou impregnando ela das energias dele, né, que ainda não estavam bem trabalhadas, né, ainda não eram salutares para poder realmente ajudá-lo. Vamos avançar mais um pouco. E aí, né, eu convido vocês, né, quem ainda não viu assistir, quem já viu, se quiser assistir de novo, aí ele vai passando, né, todo um ensinamento, ele se encontra com a mãe dele, que já desencarnou, né, quem foi a mãe dele, né, na última existência, que já desencarnou e está em planos mais altos, ela passa algumas instruções para ele, e aí ele volta às câmaras, né. Vamos lá. Calma, irmã. Calma, você vai melhorar. Vai melhorar. O que está acontecendo? Deita aqui, meu irmão. Calma, isso é limpeza. Tobias, o que está acontecendo? O trabalho é esse, André? Já volto.
Um momentinho, por favor. Eu preciso que você convoque mais servidores para esse plantão, senão não daremos conta. Vai. Calma. Isso. Pode descansar. Várias pessoas aqui vão te ajudar. Você está protegido. Protegido. Você vai ficar. Tudo bem. Narcisa é outro. Você merece bônus dobrados pelo seu trabalho. Agora, André Luiz, você é membro das câmaras de retificação. Como todo bom servidor, sabe quando é hora de descanso. Obrigado, enfermeira Narcisa. Eu preciso trabalhar. Não, agora é hora de parar, né? A qualidade do trabalho é que é o essencial. Não se afode. Muito legal, né? Ver a satisfação dele, né? Experimentar toda a satisfação dele em ver que um gesto simples, né, trouxe um consolo, né? E aí ele também pôde ter o reconhecimento que ele queria, né? Gente, a gente já chegou às 4 horas. Deixa eu ver o que mais que teria aqui para passar. Quem bateu saudade do centro presencial aí, Nossa, gente? demais. Nossa Senhora. Saudade que eu tô do trabalho assistencial do centro. Oh, Jesus. Demais. Muita Aí falta. aqui, o seguinte, André Luiz, aí o filme, né, vai correndo, e aí finalmente, né, ele consegue poder voltar até a família dele. E aí chegando lá, ele se depara, né, já com a esposa, com outro marido, os filhos já crescidos, né, que lembravam um pouco dele, porque eles eram muito pequenos quando ele desencarnou. E também a esposa evitava de estar sempre falando no nome dele, enfim. E esse novo marido da esposa está adoentado, né? E o André Luiz vai acompanhando e observando isso. No primeiro momento ele fica muito revoltado, sabe? Ele acaba também atraindo as vibrações, né? Mais inferiores do umbral, mas logo ele se reequilibra e aí ele retorna para poder auxiliar, né, no entendimento verdadeiro do amor. Né? A gente vê que ele conseguiu compreender, né, as lições de doação, de servidão, né, a Deus. E aí ele vem e auxilia o marido da esposa. Vá com Deus, doutora Ana. Desmaia. Ernesto?
Toda vez que um cidadão de nosso lar retorna de uma missão muito bem realizada, ele deve ser recebido por todos, com muito amor e carinho. Bem-vindo de volta à nossa cidade, André. Obrigado por tudo, ministro. Deve abrir uma vaga no grupo dos samaritanos. E será que eu poderia? Se assim desejar. Só que não podemos esquecer o trabalho nas câmaras, né? É o trabalho. Sempre trabalho, André. Obrigado por isso. E os livros? Mano, eu não sei se eu deveria. Nosso amigo lá na Terra gostaria muito de conhecer. De quem se trata? Chame-o de Chico. Apenas Chico. Que Deus o abençoe. Esse filme é muito lindo mesmo. Era para fazer chorar se conseguir. Todo mundo aqui. Eu sou chorona, né? Comigo não conta. É lindo, né, gente? Pronto, deu certo. Agora deu certo. Vocês estavam falando, gente, eu também me emociono. Ah, é muito lindo, né? Ele voltando assim, com êxito, né? Sendo recebido, né? Pelo... Carolzinha, desliga um dos microfones, tá dando... Ah, tá, ficou dando aqui. Ai, Pronto, agora foi. Não, é muito lindo, né? Também, nossa, me emocionei muito, assim, quando assisti de novo, agora de novo, né? Que a gente, como a gente fala, a gente tem imprimido na alma, né? Qual é o nosso dever? Quando a gente vê esse exemplo, aquece, né, o coração para a gente poder também, né, se manter perseverante, né, firmes de que a gente há de conseguir ter vitória nas nossas provas, né, e sempre pelo trabalho, pelo serviço, a doação, o amor, né, com simplicidade mesmo, e sempre com a fé, né, em Deus. Pode falar, Rita. Eu estava lembrando aqui da lei de sociedade, né? Nós, seres humanos, não nascemos para viver sozinhos, né? Porque, na verdade, a nossa ponte de progresso é o outro. Hoje, eu, curiosamente, estava vendo uma reportagem de Portugal, falando que as pessoas lá estão pagando para ter um amigo. Aí você vê, assim, até que ponto as pessoas chegaram de não quererem ter convívio, não querem ter convívio com os outros. Aí eu fico pensando assim, né, quando a gente fala de evolução, você vê até que ponto, né, chega a decisão assim, das pessoas assim, de viverem dessa forma, né? As pessoas primam pelo lado material, querem ter independência econômica, mas não querem saber de ter uma relação mais próxima uns com os outros, né? Querem viver distantes, né? Como se o dinheiro pagasse tudo. Você fala, a lei de sociedade é aquela história, né? Cada um no seu processo. Então, quando estava vendo essa reportagem, eu já fiquei assim, falei, meu Deus, até que ponto as coisas chegaram, né? E a gente vê aqui no filme, você vê a lição quando ele chama o André Luiz para conversar com aquela senhora, né? Porque trabalho é para todos nós, tanto faz ser para o homem, eu vi assim, tanto para o homem quanto para a mulher. Sim. Eu pensei nisso, né? Porque nós vivemos como homens e mulheres, então todos nós temos os mesmos deveres, né? Não tá contemplado só para um, só para outro, não tem essa de ser frágil ou deixar de ser frágil, mas cada um tem sua obrigação. Eu vi dessa forma. É muito legal. Obrigada pela aula de hoje. Muito bacana. bom. Não, obrigada a você pela contribuição também, Rita. Toda a participação, na verdade, eu agradeço a todos, né, aí que contribuíram, que enriqueceram a aula, trouxeram as impressões, né, que ajudaram a fazer as leituras. Acho que é uma construção, né, que a gente faz de estudo juntos. A gente chama aula, né, mas é uma construção mesmo de conhecimento juntos que estamos aqui fazendo, e eu só tenho a agradecer mesmo. Então, aproveita e faz a prece final para a gente, Carolzinha. Tá. Vamos lá.
envoltos por essa atmosfera amigável, harmônica que estamos, em união com os nossos mentores, os amigos espirituais que fizeram presença nos locais em que estamos, junto a essa turma, que nos clarearam os pensamentos para melhor compreensão dos ensinos que foram trazidos. Vamos agradecer mais uma vez a oportunidade. Agradecer a Jesus, que trabalha constantemente, emanando o amor, a bondade de Deus, nos chamando a sermos teus trabalhadores cristãos, seguindo os teus exemplos. Pedimos a Deus que tenhamos a coragem, a fé e a perseverança para seguir adiante, certos de que haveremos de ser vitoriosos nessa estrada ascendente de progresso e evolução que fará com que estejamos mais próximos do Pai. Fica conosco, Senhor, lhe pedimos, com os nossos familiares, amigos, aqueles que temos na memória, que sabemos que necessitam também desses recursos que estão sendo trazidos até nós, seja por causas físicas ou emocionais. Que eles também recebam o teu socorro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, teus filhos, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Gente, uma boa tarde para vocês. Obrigada, Gustavo, foi ótimo. Boa tarde. Foi ótimo. Obrigada também. Boa tarde a todos. Boa semana para você. Boa tarde. Ótima Obrigada pela semana. aula, Carol. Boa tarde, gente. Obrigada por tudo. Tchau, fiquem com Deus. Fica com Deus, gente. Muito obrigado pela aula, Carol. Boa tarde. Foi legal. Foi bom rever o filme. Eu que agradeço. Eu já tinha assistido e eu vou assistir de novo. Isso, é bom demais. Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau, Tamires. Sempre lindinha Tchau, meu aí, amor. olha. Sempre linda, Tamires. Olha pra Né? ela. Sucesso, Olha. Tamires. Eu quero saber essa fórmula de rejuvenescimento que Tamires está tomando aí, menina. É. Cada vez que eu vejo Tamires, parece mais nova, tá bonita que só. Mais ainda, né, Tamires? É o cabelo curto, deixa a gente Diminui, não, mas é bonito. isso mesmo. Combina bem com você, menina. A Carol também tá bem de dar um tapa assim no visual, assim, diminuir o cabelo também. Vai ficar bonito. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Pelo menos para aparecer aqui na câmera, né, Magda? A gente faz um esforço, assim, passa um negócio na cara, um batonzinho na boca. Tá bom, meninas.